compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Olá, eu sou Ale Moitas, esse é o Freudiando e hoje nós estamos no meu jardim, na companhia maravilhosa dos pássaros e de Caetano Veloso, cantando a sua Oração ao Tempo. Trilha sonora perfeita para o nosso encontro de hoje, porque nós vamos falar dele, Cronos, o deus do tempo. A nossa história começou com o nascimento de Zeus e seu afastamento ainda bebê para uma caverna em Creta, onde ele pôde escapar da fúria de seu pai. Lá, Zeus cresce, conhece a sua história e pode traçar um outro destino. Mas para compreender a história individual de Zeus, é preciso compreender a história de seus ancestrais. É preciso compreender a história de seus pais. Os seres humanos carregam em si mais do que o seu fator singular. Carregam em si as histórias que foram vividas por aqueles que os antecederam. E por vezes essas histórias não são ditas, ficam como segredos ou como coisas que não são possíveis serem nomeadas. E essas coisas retornam, por assim dizer, ao presente. Por isso é tão importante compreender a história de quem nos antecedeu. É importante conhecer todos os aspectos para que questões possam ser refeitas, revistas e elaboradas no sentido de nos dar a possibilidade de renovação. Cronos era filho de Urano, deus céu, e de Gaia, deusa terra. Era o filho caçula e a sua personalidade muito forte o fazia se destacar entre os seus irmãos. Ele era muito perspicaz, muito astuto e muito ambicioso. Cronos prestava atenção em todas as coisas que aconteciam ao seu redor. Ele estava atento em tudo que acontecia na dinâmica familiar e começou a perceber a dificuldade de relacionamento entre os seus pais. Urano era um homem extremamente violento, muito autoritário e muito preocupado com a sua performance como pai. Por vezes, Cronos viu Urano impondo à sua mãe castigos porque ela não o obedecia ou porque ela não fazia aquilo que ele imaginava que uma companheira deveria fazer. Cronos foi crescendo, vendo todas essas cenas e desenvolvendo um ódio muito grande por seu pai. Quando adulto, ele teve a ajuda de sua mãe e de seus irmãos para arquitetar um plano contra o próprio pai. Esperando o momento certo, Cronos castrou o seu pai e o tirou do poder. Ele o destronou para tomar o seu lugar. É muito interessante perceber que a história de Cronos, quando criança, se repete na sua história como adulto. Aquilo que Cronos não gostava, aquilo que Cronos achava cruel, aquilo que fazia Cronos se entristecer e que desenvolveu nele um ódio, é aquilo que ele repete na sua história como pai. Cronos não consegue desenvolver um relacionamento com seus filhos. Ele acredita numa profecia de que um dos filhos irá destroná-lo também e, portanto, vive atormentado por essa ideia. A história dos nossos ancestrais, se não for revista, como dissemos, ela se presentifica nas nossas histórias atuais. Cronos não tinha possibilidade de se relacionar com os filhos porque não havia tido
essa possibilidade com o próprio pai. A sua masculinidade, a sua paternidade estavam, por assim dizer, fragmentadas. Ele não tinha desenvolvido a capacidade de aproximar os seus filhos, de tomá-los no colo e de desenvolver com eles um relacionamento saudável. É aqui que a psicanálise e a mitologia se encontram, porque a psicanálise vai pensar essas questões de uma forma muito interessante. Ela vai possibilitar que pessoas consigam olhar para a sua própria história de outra forma, não de uma forma estanque, não de uma forma isolada, não como seres individuais, mas como seres sociais e seres familiares. E, portanto, pessoas que carregam, como dissemos, traços desses ancestrais. É muito interessante como, mesmo inconsciente, podemos repetir histórias. As mesmas histórias, com as mesmas características, podem voltar e nos atormentar. Histórias que não foram nossas, mas de um bisavô, de um tataravô, de um pai, mas que, se não forem vistas de um jeito muito cuidadoso, podem impor ao presente fantasmas, problemas, traumas, sintomas do passado. Eu achei essa reflexão muito interessante. Mas se os gregos tinham Cronos como um deus cruel, um deus violento, e o tratam assim, Cronos, ao meu ver, tem um lado extremamente frágil. As atitudes dele não podem ser justificadas, sim, mas elas podem ser compreendidas. E por isso escolhi essa música do Caetano, porque essa música traz a beleza de Cronos. Finalmente, no fim de seus dias, Cronos consegue perceber que algo havia se perdido e que só o tempo poderia, se fosse bem usado, poderia trazer uma renovação. Se o tempo que temos for aproveitado para que possamos olhar para nós mesmos, para nossa história, para a história de nossos pais, avós, nós conseguimos certamente viver uma vida presente com mais qualidade. Não é estar estagnado no passado, mas é poder trazer o passado à tona, trazer o passado para o presente, presentificar o passado para elaborá-lo, não repeti-lo. Somente a elaboração pode nos garantir, pode nos propiciar uma vida renovada. O tempo, ele não só devora, o tempo ele nos dá chance de recomeçar, de renovar, de acreditar de novo, de trilhar outros caminhos. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido, e se você está chegando hoje no canal, você é convidado a assistir aos outros vídeos e ter aí a visão completa do caminho que nós estamos fazendo, que tem sido um caminho extremamente interessante. Quero agradecer todos os comentários e sugestões e continuar pedindo que vocês enviem as suas ideias para que esse canal seja essa troca, essa conversa tão gostosa sobre assuntos que muitas vezes nós não conseguimos pensar, mas que são tão especiais e que nos trazem tantas dúvidas e questionamentos e também tantas possibilidades. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que outros vídeos possam chegar até vocês. Ótimo final de semana e que vocês aproveitem bem o tempo.